podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem, em uma edição especial, uma edição extraordinária. Por que nós resolvemos fazer essa edição extraordinária? Porque o caso da contadora Caiane Bezerra Lima Chaves, que foi morta em Aquiraz, teve uma reviravolta. Reviravolta essa que deixou todos atônitos. Até semana passada, a gente tinha, inclusive, o tema do Pauta Segura 45, tinha sido exatamente os latrocínios no Ceará, e a gente também se debruçou sobre o caso da Caiane, que foi morta, e 2 pessoas haviam sido presas. O Messias Borges, que está aqui comigo hoje no estúdio, esteve numa coletiva na qual a polícia anunciou a prisão dessas 2 pessoas que teriam participado do latrocínio que resultou na morte da Caiane. Até esse momento, até a gravação daquele episódio, do episódio 45, o nosso entendimento que a polícia estava trabalhando era com a tese de latrocínio. E aí eu primeiro já vou abrir aqui para o Messias para ele dar as boas-vindas para vocês e também fazer um pequeno resumo aqui desse episódio extra que a gente está fazendo hoje. Oi, Messias, tudo bem? Oi, Emerson, tudo bem? Quem diria que nós estaríamos aqui no Pauta Segura novamente para falar da morte da Caiane Bezerra Lima Chaves, de 35 anos. O caso era tido como um latrocínio, como você falou. Foi o tema do nosso último podcast do Pauta Segura, que nós abordamos o tema de latrocínio. A polícia tinha divulgado numa coletiva que eu tinha ido que os 2 suspeitos foram capturados por um latrocínio. Mas uma reviravolta nesta semana colocou o marido da Caiane como o suspeito de planejar um feminicídio contra a própria esposa. Realmente é uma reviravolta, apesar de que desde que o crime aconteceu, rumores estavam circulando de uma suposta participação do marido, porque o marido não teria se machucado durante o assalto, enfim, iniciaram-se certas especulações, inclusive que foram alvo de críticas feitas tanto por mim quanto pelo Messias, porque as pessoas na internet estão acostumadas a fazer esses comentários, essas críticas, muitas vezes infundadas, e a maioria dessas críticas que a gente viu eram realmente infundadas, né? Elas não tinham a base. Inclusive a polícia trabalhava com a tese de latrocínio. Somente depois é que a polícia, e o Messias vai contar como foi que a polícia chegou à descoberta da participação do marido, do Leonardo Chaves, nesse caso. Primeiro eu queria que o Messias falasse como foi que ele recebeu a informação, porque ele recebeu inicialmente a informação da nossa equipe, formada por mim, ele e a Emanuela Campelo. Ele recebeu a informação inicialmente primeiro e nos comunicou. Como foi, Messias? Conta aí pra gente, porque esse detalhe é super importante. Emerson, na noite da última terça-feira, eu não estava em expediente, já estava em casa, quando uma fonte me ligou querendo falar comigo sobre um assunto importante. Então eu atendi, e essa fonte, que a gente não vai revelar quem é ou em que função ela atua, mas essa fonte passou a informação de que houve uma reviravolta no caso Caiane, né? Eu fiquei logo surpreso, até comentei com a fonte que não acreditava, que a polícia já tinha divulgado que era um latrocínio. Como você falou, Emerson, a gente criticou aqui no outro episódio do podcast Pauta Segura os juízes de internet, como a gente chamou, que são pessoas que ficam julgando e criticando outras pessoas sem ter informação, e muitas pessoas foram criticar, dizer nas postagens nas redes sociais, até em publicações do Diário do Nordeste, que o marido da Caiane poderia estar envolvido. O fato é que esse assalto
ele tinha particularidades, né, que levantavam uma certa suspeita mesmo. Mas ninguém, nem a polícia, ou se a polícia tinha, era mínimo, tinha informações de que o Leonardo Chaves, o empresário Leonardo Chaves, tinha participação ou seria o mandante da morte da própria esposa. Então essa fonte me falou que houve uma reviravolta e que agora o caso era tratado como feminicídio e que o marido da Caiane poderia ser preso nas próximas horas. Messias, diz pra gente, pra mim e pros nossos ouvintes, que horas foi isso? Se você puder revelar o horário exato que você recebeu essa ligação dessa fonte, dando essa informação. Qual foi esse horário? Foi exatamente naquele horário que você compartilhou no nosso grupo, que a gente tem em conjunto, ou foi mais cedo? Diz aí o horário para o nosso ouvinte ter a percepção, porque às vezes nós jornalistas não estamos quase nunca de folga, né? A gente está sempre em alerta e esperando ligações de fontes ou mensagens, enfim. Que horário foi esse, Messias? Emerson, era por volta de 9 horas da noite da última terça-feira. Eu já estava quase me arrumando para dormir, porque tenho o costume de dormir relativamente cedo, acordo cedo para vir para o trabalho. Essa fonte entrou em contato pelo WhatsApp, querendo falar com uma certa urgência. Eu até tentei falar com ela pelo WhatsApp, mas ela queria falar comigo por ligação para explicar melhor o que estava acontecendo. Então eu tive que aceitar a ligação, né? Porque é uma fonte que realmente tem credibilidade e que poderia ter um furo, né? Uma informação relevante para me passar, que poderia ser minha pauta para o dia seguinte, né? Para a quarta-feira. E foi o que aconteceu. Essa fonte detalhou que a investigação teve uma reviravolta e que o suspeito poderia ser preso. Pediu até para eu não publicar antes da prisão, para não atrapalhar que ele fosse capturado. Então, eu compartilhei com você e com a Emanuela, a equipe de segurança, essa informação, para vocês terem conhecimento de que isso estava acontecendo, que poderia ser uma matéria nossa em breve, e fui dormir. Quando eu acordei, por volta de 5 e pouco da manhã, não era meu horário habitual de acordar, eu coloco o despertador para 6 e pouco da manhã, mas acordei ali, o horário biológico, me acordei 5 e pouco e fui olhar a hora do celular e já tinha mensagens dessa fonte dizendo que a prisão estava realizada e que a gente poderia publicar a matéria com alguns detalhes que ela já tinha me passado. Então eu levantei logo da cama, tinha até mais tempo para dormir, mas levantei logo da cama e fui me preparar para vir para o jornal para começar a escrever essa matéria. Cheguei mais cedo do que o convencional, comecei a escrever e logo você também veio num horário mais cedo do que é de costume você vir, e nós publicamos essa matéria por volta de 8 e pouco da manhã da quarta-feira, o que foi foi uma matéria com grande audiência, né, durante o dia. Foi um choque realmente para a população cearense. Já tinha sido a morte da Caiane, por ser uma mulher nova, né, que não tinha envolvimento com a criminalidade, e foi morta dentro de casa de uma forma brutal, com uma paulada na cabeça. Isso já tinha chocado a população, e agora a informação de que o marido dela planejou todo esse crime brutal chocou também a população mais ainda. Messias, então conta pra gente os detalhes desse caso. Primeiro, você soltou uma matéria inicial contando que ele havia sido preso, a investigação estava seguindo para esse lado, mas que havia outros detalhes, né? Você já nessa primeira matéria divulgou inclusive fotos que foram divulgadas com exclusividade pela nossa reportagem. Que fotos eram essas, Messias? Emerson, eu obtive informações junto com essa fonte, que eu não posso revelar o nome, informações inclusive que constam no inquérito da Polícia Civil, e também essas imagens que foram obtidas pela Polícia Civil, que mostram uma conversa entre o Leonardo Nascimento Chaves, o marido da Caiane, e os outros 2 suspeitos que já haviam sido capturados. O Adriano Andrade Ribeiro, que é um motorista de aplicativos,
e um adolescente que não pode ter o nome revelado por ser menor de idade. Essas imagens, na verdade, foram obtidas por uma câmera de segurança de um estacionamento de um shopping localizado lá em Aquiraz, perto relativamente de onde aconteceu o crime. E a partir dessas imagens, a Polícia Civil descobriu que o Leonardo tinha participação, já que ele estava conversando com os autores do crime, que minutos depois, cerca de 1 hora depois, iria invadir a sua casa e matar a sua própria esposa. Como você falou, a gente publicou uma matéria às 8h25 da manhã, que já trazia esses detalhes de que a imagem dessas câmeras de segurança desse shopping em Aquiraz mostravam a conversa entre o Leonardo e os suspeitos. A investigação também aponta que a motivação desse feminicídio foi o objetivo do marido de obter um seguro de vida no nome da esposa, no valor de 90 mil. Ele tinha a intenção de pagar dívidas pessoais com esse valor. A polícia também já tinha levantado a informação de que ele estava tentando viajar, já tinha até comprado passagens para viajar para Portugal, ou seja, seria quase que uma fuga, né? Mas ele nem desconfiava que a polícia estava desconfiando dele e que ele seria preso. Não é à toa que na noite da última terça-feira ele estava na casa da sogra, a mãe de Caiane, e quando ele saiu de lá, ele foi surpreendido e preso pelos policiais civis. Como foi, Messias, que a polícia conseguiu chegar até essas imagens lá captadas lá no estacionamento? Como foi a virada da investigação, por assim dizer? Como foi que a polícia conseguiu virar o foco do latrocínio com aquelas 2 prisões para a tese da participação do marido no caso de um feminicídio, né? Até então, Emerson, a polícia não tinha provas suficientes da participação do Leonardo na morte da própria esposa. Mas teve um ponto dos depoimentos do Leonardo e dos outros suspeitos que levantou a suspeita de algum ou de alguns investigadores da Polícia Civil. Tanto a Delegacia de Aquiraz, como também o DHPP e o Departamento de Inteligência Policial, o DIP, participaram dessa investigação, trocando informações, né, de inteligência. E aí algum investigador, ou mais de um investigador, suspeitou que tanto Leonardo como os suspeitos que já haviam sido capturados falaram em seus depoimentos que tinham passado por tal supermercado que ficava dentro de um shopping, lá em Aquiraz, antes do crime, antes do suposto latrocínio. Isso foi estranho e poderia ser uma coincidência da vítima, né? Porque antes o marido era tratado também como uma vítima sobrevivente. Afinal, ele também foi agredido pelos supostos assaltantes. Poderia ser uma coincidência que ele estava no mesmo lugar dos assaltantes antes do crime. Mas a polícia desconfiou daquilo e solicitou imagens das câmeras de segurança desse shopping que mostraram justamente o marido próximo do seu carro por volta de 8h30 da noite daquele 26 de agosto. Ele espera a chegada de 2 homens que são justamente o motorista de aplicativo e o adolescente, e eles conversam por cerca de 10 minutos, uma conversa amistosa, onde não houve nenhuma tentativa de crime, nem nada, e o veículo do marido estava lá parado. Foi possível identificar a placa desse veículo e a polícia conseguiu assim reinquirir os suspeitos e descobrir a verdadeira motivação, né? Antes não se sabia da participação desse marido, e a partir dessa descoberta de inteligência, né, a Polícia Civil descobriu que o Leonardo Nascimento Chaves, planejou a morte da mulher com o intuito, provavelmente, essa é a principal linha de investigação, de obter esse valor do seguro de vida, 90 mil, da Caiane. A gente lembra que, como aconteceu, né, o episódio, detalhando brevemente, a partir dessas novas informações, a Polícia Civil descobriu que, na verdade, o Leonardo, ele simulou um assalto, né? Por volta de 10 horas da noite, ele saiu de casa sob o pretexto de aguar plantas que tinha fora da residência. Foi o momento em que os 2 suspeitos, existe até a possibilidade de ter um terceiro, que seria um quarto suspeito, ter participação no crime, chegaram até o local, o abordaram, né? Abordaram o Leonardo e invadiram a residência.
O Leonardo foi preso em um cômodo, né? Ficou refém em um cômodo, enquanto outro agressor foi em busca de encontrar a mulher. A versão anterior da própria polícia, a polícia afirmou isso em uma coletiva, era que a mulher tinha reagido a esse assalto e o suspeito bateu nela com uma paulada que foi fatal. Mas agora que a polícia descobriu que se tratou de um feminicídio, a versão contada agora é que tudo foi armado pelo Leonardo, né, que tinha até deixado um pedaço de pau e cordas separados dentro de casa. As cordas para prenderem ele, né, para ele virar refém dos supostos assaltantes, e o pedaço de pau para bater na própria esposa e matá-la. E foi assim que os assaltantes executaram o crime, né, que não são mais simples assaltantes, né, não foi um simples roubo. E depois, os dois assaltantes, com a ajuda do Leonardo, colocaram vários pertences do casal dentro de um carro e fugiram, né? Aparelhos celulares, televisões, outros eletrodomésticos, também as alianças do casal. E o Leonardo ajudou a colocar esses objetos também e serem roubados. Que história terrível, né? Cinematográfica, né? Mas terrível, como você falou. É um caso realmente que choca, né? Quando você me falou, realmente fiquei bastante surpreso. Apesar de que no início eu tinha recebido algumas mensagens de parentes, de amigos, cogitando essa possibilidade de que tinham lido nas redes sociais, que o marido poderia estar envolvido. Mas eu disse, olha, eu aguardo sempre o rumo das investigações, o que as investigações apontam, né? E nesse caso, a polícia chegou rápido até os primeiros suspeitos capturados, né, um adolescente e um adulto. E quando chamou para uma coletiva, eu acredito que se a polícia, ou então realmente foi uma estratégia, né, de querer deixá-lo mais à vontade até que conseguisse reunir mais provas, não sei. Mas que a polícia fez uma coletiva não apontando nenhuma outra possibilidade de linha de investigação que não fosse um latrocínio, né? Então, isso, quando você recebeu essa informação, e eu já lhe parabenizo pela informação em primeira mão, com a fonte realmente de muita credibilidade, e você ter respeitado, como sempre, para preservar a fonte, né? Porque não fazia sentido a gente divulgar aquele horário que você recebeu a informação, divulgar só por divulgar, para divulgar primeiro a participação do marido. No caso, a gente poderia realmente atrapalhar, porque ele poderia fugir, enfim. Não seria um bom jornalismo nesse caso, né? Então, você aguardou, quando a fonte disse ele está preso, você pode divulgar. Então, a gente fez o nosso trabalho, e muito bem feito, por sinal. Parabéns mais uma vez pelas matérias, não só a primeira matéria, mas você foi para a coletiva, né, e obteve outras informações que foram repassadas para a redação, e a nossa colega Luana Severo redigiu esses textos com base no que você estava repassando para ela, e você já escreveu uma nova matéria detalhando todo o passo a passo da investigação. E o que foi que os delegados presentes na coletiva, que foi divulgada na manhã de quarta-feira, o que foi que os delegados disseram, Messias? Emerson, entre os pontos tocados pelos delegados Gustavo Pernambuco e Edvando França, da Polícia Civil, na coletiva, me chamou a atenção que o doutor Edvando França, principalmente, disse que não existe um crime perfeito para a polícia judiciária, né? Sempre há provas, e a polícia tem que ter a expertise, né, e tem elementos para isso, de descobrir a verdadeira motivação e a autoria de um crime, né? E foi assim que aconteceu com esse feminicídio da Caiane Chaves, né, planejado pelo próprio marido. Agora a Polícia Civil deve finalizar esse inquérito. Há suspeita de ter um quarto suspeito que também tenha participado desse feminicídio. A gente vai continuar acompanhando o caso para aguardar os próximos passos, denúncia do Ministério Público. Eu queria saber também o que esse marido vai falar para a polícia, né? Isso a gente ainda não sabe. O que ele vai dizer? Vai confessar o crime? Por enquanto ele não confessou.
Mas o que ele vai alegar? A gente vai aguardar e continuar acompanhando esses passos no Diário do Nordeste. Eu acho que para uma edição extraordinária a gente foi bem. Para a primeira edição extraordinária, no caso, né? E eu estava dando uma lida na matéria enquanto você falava, Messias, e o delegado, quando falou isso, que não existe crime perfeito, ele falou também que a Polícia Civil era técnica e não seguia uma linha sozinha, nem um único caminho, né? Para dizer que não tinha descartado a hipótese de feminicídio, mas eu acredito que, como ele mesmo diz, no início tínhamos um mote, realmente um latrocínio. As características estavam batendo, só que depois, com informações que eles receberam, e aí passaram a sentir algumas distorções, é o que ele diz, as palavras dele, em relação às informações, né? E com isso eles mudaram o foco, como você bem já explicou, e chegaram até a participação do marido, que para mim, eu não tenho outra palavra para dizer, é estarrecedor. Eu fiquei realmente bem surpreso com esse desdobramento, e triste também, porque é um caso que nos deixa triste, né? Messias, mais uma vez eu queria agradecer demais a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho. Você foi incrível, com uma perspicácia e também com uma rapidez na construção dos textos e na apuração. Parabéns, Messias. Muito obrigado pelas palavras, Emerson. Acho que aprendi com você, né? Você que é o nosso mestre aqui da segurança pública. Não, que isso. Obrigado. E é isso, a gente vai continuar, a gente está sempre atento, né? Como você falou, a gente tem o nosso expediente de trabalho, mas volta e meia, a ocasião pede para a gente se atentar a alguns pontos fora também e trazer para a nossa rotina, né? É isso, o Pauta Segura vai ficando por aqui. Este foi o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Eu também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde, da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.